Meu nome é Larissa, sejam bem-vindos ao canal da Lari. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos onde eu vou falar sobre estudar no exterior, no caso, estudar na Noruega. Mas e aí, você tem interesse no assunto? Quer saber mais sobre isso? Então faz assim, ó, se inscreve no canal e continua assistindo esse vídeo. Ok, vamos entrar no assunto então. Mas uma coisa importante de se fazer antes de se pensar no processo de aplicação é fazer uma avaliação e entender a sua motivação. Entender se essa ideia de estudar no exterior, estudar na Noruega, ela faz sentido para você. Porque o processo de aplicação e o processo de conseguir uma vaga numa universidade do exterior, quando você não possui o passaporte europeu, é um processo bastante burocrático, é um processo que exige planejamento financeiro e é um processo que leva tempo. Então, você tem que fazer uma avaliação, ver se vale a pena investir seu tempo e seu esforço nessa ideia. E então, nesse momento, eu vou falar para vocês de como foi o meu processo, como que foi a minha motivação de pensar na Noruega e avaliar a Noruega como uma boa opção para estudar no exterior. Então eu vou abrir o jogo. Como é que foi esse meu processo? Como é que foi a questão assim que a Noruega surgiu no meu caminho? Inicialmente, eu preciso compartilhar com vocês, eu sou engenheira de petróleo e eu sou do sul do Brasil, sou do estado de Santa Catarina. Eu me formei em engenharia de petróleo em agosto de 2018 e por conta da crise de 2015, por conta também da minha localização geográfica não favorável para a indústria no momento, o meu estágio dos sonhos na área, ele não veio e a minha proposta de emprego pós terminar a minha graduação, ela também acabou não aparecendo. Então, eu usei esse momento de tristeza como uma alavanca. Já que a oportunidade não veio, eu fui atrás de criar as minhas próprias oportunidades. Eu pensei de que forma eu poderia... Porque eu não ia desistir, entendeu? Então eu pensei que possibilidades que eu teria, coisas que dependessem só de mim, que não dependesse de um elemento exterior, que eu poderia estar procurando para que essas oportunidades, para que esses meus objetivos profissionais pudessem ser atingidos. Então, o meu processo inicial, o que foi? Eu já sei mais ou menos aquilo que eu gostaria de trabalhar dentro da engenharia de petróleo. Então, assim, esqueci fronteiras, esqueci barreiras e fui atrás de olhar onde, no mundo todo, estavam abrindo vagas e vagas mais interessantes de acordo com o meu objetivo profissional e fui pesquisando. Surgiram alguns países de interesse, que eu abri meus olhinhos assim, interessante. E nessa pesquisa, a Noruega surgiu. Fiz outra pesquisa em relação a onde estavam sendo feitos estudos acadêmicos sobre os meus assuntos de interesse também. Nessa nova pesquisa, a Noruega apareceu também. Então, isso foi um pontinho bem legal para a Noruega. O segundo ponto que me fez pensar em ir para lá foi a questão de acordo com a minha personalidade, eu sou uma pessoa que gosto muito de correr atrás de coisas difíceis e eu gosto de correr atrás de problemas, entendeu? Eu gosto de uma situação que não é favorável e conseguir transformar aquilo numa coisa legal. Gosto de desafios, essa é a palavra que eu procurava. Então, quando eu estava na graduação, eu ouvia muito falar do Mar do Norte, que era um local de condições adversas e que exigia bastante do profissional, e eu sempre botei meus olhinhos nesse lugar. E casando com a minha primeira pesquisa, que era o lugar onde estavam abrindo as vagas, a Noruega continuou no páreo para minha escolha. Outro ponto importante também é a questão da diferença de estudos entre o Brasil e a Noruega. No Brasil, a gente vai para a faculdade, estuda 5 anos e após esses 5 anos a gente sai com o grau de bacharel. Na Noruega, como anteriormente à universidade, eles têm uns ensino médios diferentes e eu não entendo muito bem isso, mas quando eles entram na universidade, eles estudam os mesmos 5 anos e todo mundo sai com o grau de mestre. O bacharelado deles lá
é 3 anos e os últimos 2 anos da universidade são mestrado. Então, como eu tinha o interesse e tenho o interesse de trabalhar no Mar do Norte, é uma coisa meio óbvia, assim. Você precisa ter um mestrado, porque todo mundo lá tá saindo da universidade com 5 anos, ok? Mas todos eles são mestre em engenharia de petróleo. E eu estudei os mesmos 5 anos, mas no papel eu ainda sou bacharel. Então, no momento eu tô numa situação desfavorável por eu ser bacharel, mas a hora que eu fizesse um mestrado, eu ia ser um mestre com 7 anos de estudo, enquanto os noruegueses, o pessoal que se forma lá, seria mestre com 5 anos de estudo. Então, essa minha situação desfavorável seria revertida para uma situação que fosse me deixar bem perante ao mercado. Terceiro ponto que me motivou bastante nessa escolha, mas nesse caso eu acredito que seja mais pensando em estudar no exterior. Eu sempre gostei muito de estudar idiomas. Eu comecei a estudar inglês quando eu tinha 10, 11 anos de idade. E eu entrei na universidade muito cedo. Eu entrei na universidade com 17 anos. Então, assim que eu saí do ensino médio, aquela adolescente vai pra faculdade, fui fazer o curso que eu queria fazer, deu tudo certo. Fui lá, fiquei 5 anos focada em passar em cálculo, em passar em mecânica dos fluidos, resistência dos materiais, reservatórios, escoamento em tubulações. Então, eu fiquei 5 anos focada em passar nas disciplinas. E eu acredito que quando você vai morar fora, quando você vai viajar fora, você conhece pessoas que estão submetidas a realidades diferentes, com culturas diferentes. E eu acredito que essa experiência de você sair da sua zona de conforto, que é o país que você nasceu, com o idioma que você é nativo, com a cultura que você já está acostumada, por mais que passe perrengue, você já está acostumado, já sabe como lidar com as pessoas. Quando você sai do seu ambiente de conforto e vai para um país com uma cultura extremamente diferente, pessoas que pensam de jeito diferente, que fisicamente são completamente diferentes de você, isso te traz um crescimento pessoal muito grande, porque você é o ser estranho, você é a pessoa que vai analisar com uma cabeça de fora a sua própria cultura e a cultura do outro. E assim você vai conseguir fazer um balanço de coisas legais de cada cultura e vai crescer como uma pessoa, né? Vai crescer individualmente. Então, eu acredito que é interessante, assim como para mim, para todas as outras pessoas, a gente ter esse momento óbvio, se a gente tiver condições, tem gente que não tem condições, de estar viajando, de estar saindo da zona de conforto, de estar procurando culturas diferentes, estar procurando passar perrengue sim. E como eu entrei muito cedo na universidade, com 17 anos, eu não tive tempo de viajar. Eu estudei. E quando eu acabei a universidade, o emprego acabou não surgindo. E eu ainda pensei, eu ainda tenho muita coisa para crescer como ser humano. E viajar seria uma experiência legal, independente de estudos, independente do grau que eu vou ter, que fosse só um curso de idioma, sabe? Mas você sair do seu ambiente e ir para um outro ambiente, conhecer pessoas diferentes, isso vai te trazer crescimento pessoal. Então, essa foi outra motivação, independente de Noruega, independente de onde for. Essa foi a minha terceira motivação. E a minha quarta motivação em relação à Noruega é aquela coisa óbvia que se você falar com qualquer adulto com mais de 40 anos ou qualquer, sei lá, pessoa vai dizer: a Noruega é um país com um dos maiores IDHs do mundo, é a questão de ser um país seguro. Então, essas são as coisas óbvias que todo mundo fala da Noruega. E também outra coisa que, como eu pesquisei, eu acabei tendo noção, são as questões trabalhistas. Porque na Noruega existe uma contratação diferente de muitas empresas aqui do Brasil. Porque aqui no Brasil tem muitas empresas que te contratam pensando em como vai ser quando elas te demitirem. Você é meio que contratado para gerar benefícios para a empresa e depois ser demitido. Não são todas as empresas que são assim, mas a grande maioria das empresas aqui no Brasil são assim. Lá na Noruega, por lei, as empresas, elas contratam, elas demoram muito na contratação de funcionários
E elas contratam um funcionário pra ficar com ele muito tempo, entendeu? Elas contratam como se fosse aquele vai ser o emprego da sua vida, você vai passar anos e anos trabalhando com isso. Então, isso é uma questão de segurança, uma questão de segurança profissional, né? Então, isso foi uma coisa que me deixou empolgada com a Noruega também. Não só pensando na parte de estudos, mas na parte de inserção no mercado de trabalho depois. Bom, tive 4 motivos que eu considerei extremamente positivos, fora que os estudos na Noruega, eles são gratuitos, eu não teria que estar pagando mensalidade. Existe taxa de matrícula sim, mas não tem que pagar uma mensalidade. Então, a Noruega, ela iria me proporcionar várias coisas legais e isso é aliado também aos estudos serem gratuitos. Então, essa foi a minha motivação. Nesse ponto, eu acho que vale todo mundo fazer essa avaliação. Se você está pensando em estudar fora, se você está pensando em ir para fora, coloque seus objetivos profissionais em mente, procure onde está abrindo vagas, porque também não adianta você não fazer uma pesquisa e, sei lá, para a Croácia e não tem nem... eu quero estudar na Croácia. Se seu interesse é viajar, ok, vá para a Croácia. Mas se você tem interesse em fazer isso que eu tô fazendo, um lugar onde vai poder ter uma inserção de trabalho depois, é interessante você fazer uma pesquisa prévia, né? Nunca caia de paraquedas. Análise de riscos. Mas em questão de motivação seria isso. Feito o balanço geral, agora vamos entrar realmente no assunto do vídeo, que é o processo de aplicação para conseguir uma vaga para estudar no exterior. Como eu falei para vocês, o ensino na Noruega ele é gratuito. Muitas universidades, eu acredito que todas elas na Noruega, existem cursos que são ministrados em inglês. O meu, no caso, ele vai ser ministrado em inglês. E então, a primeira coisa que você tem que fazer é decidir pela Noruega. Vou pesquisar cursos, vou pesquisar dentro das universidades norueguesas quais que tem cursos que se encaixam com aquilo que eu espero para minha carreira, que se encaixam com aquilo que eu gostaria de estudar. No meu caso, eu apliquei para 2 universidades norueguesas, a NTNU e a UIS. O que eu acho muito importante falar para vocês nesse momento? Não apostem todas as fichas de vocês em apenas uma universidade. O processo seletivo ele acontece apenas uma vez por ano e as aulas iniciam em agosto. Então, se você aplicar apenas para uma universidade e a universidade não aceitar você, você perdeu um ano. Você só vai poder tentar no próximo ano. E o processo seletivo, ele é bastante diferente da grande maioria das universidades do Brasil para mestrado. O processo de aplicação e o processo de conseguir uma vaga, ele é como se fosse uma seleção de emprego. Você vai preparar seu currículo, você vai preparar seus documentos e vai submeter à universidade. A universidade, assim como um grupo de RH de uma empresa, ele vai analisar o seu currículo e vai decidir por aprovar você ou não. Então, por isso que eu digo, não aposte todas as suas fichas num lugar só, porque não tem muito que você pode fazer nesse momento. Você vai submeter e a universidade vai decidir por você ou não. Em relação aos documentos que devem ser submetidos, eu vou focar mais na parte da Universidade de Stavanger, da UIS, porque, como eu falei para vocês, eu apliquei na NTNU e apliquei na Universidade de Stavanger, mas eu só fui aprovada em uma dessas universidades, na Universidade de Stavanger. Então, ainda bem que eu não apostei todas as minhas fichas num lugar só. Em relação... Antes de falar de documentos, eu vou falar na questão de prazos, para vocês terem uma ideia do processo. Na NTNU, o processo de submissão dos documentos, ele iniciou, eu anotei aqui, ele iniciou mais ou menos na metade de novembro, e você tinha até o dia 1º de dezembro, no caso de 2018, para aplicar. E a Universidade de Stavanger iniciou no início de janeiro e foi até o início de fevereiro de 2019, o processo de submissão dos documentos. Como é que é essa submissão de documentos? Existe um portal do aplicante, você vai se cadastrar e ali você vai mandar o PDF dos seus documentos e dentro do prazo, e meses depois você vai receber ou a sua carta de admissão ou a sua recusa dizendo que você não conseguiu a vaga. Então, o processo, ele é bastante simples, mas ele é burocrático, porque você tem que preparar todos os documentos. Beleza, vamos falar dos documentos que eu precisei submeter na Universidade de Stavanger.
A universidade, ela pediu 7 documentos. O primeiro deles era um currículo, obviamente. Eles pediam um currículo em inglês, não precisava ser em norueguês, tudo em inglês. Você vai fazer um currículo em inglês e vai submeter. Primeiro documento. Segundo documento era o diploma da universidade. O meu diploma da UDESC, original. Precisei mandar fazer a tradução juramentada, a tradução oficial do documento para o idioma inglês. Então, o segundo documento que você tem que submeter é o diploma do seu bacharelado, mais a tradução oficial do seu diploma. Terceiro documento é o seu histórico escolar, o Transcript of Records. Daí você precisa mandar o documento original e a tradução oficial desse documento. Então você precisa gastar com o tradutor tanto para o diploma do seu bacharelado quanto para o histórico escolar do seu bacharelado. Esse é o terceiro documento. O quarto documento é os resultados do TOEFL. Para quem não sabe, o TOEFL é um exame de proficiência da língua inglesa. Por que eles pedem isso? Porque as aulas são em inglês. Então você tem que ter um mínimo entendimento do idioma para conseguir estar aprendendo as disciplinas e conseguir servir para alguma coisa o estudo, né? Você tem que ir para lá para aprender, então o mínimo que você tem que ter é entender o idioma. Só para vocês terem uma ideia, o TOEFL, eu fiz o TOEFL IBT, o Internet Based Test, e essa prova, ela tem nota máxima de 120. O pré-requisito que a Universidade de Stavanger para o meu curso pedia do exame do TOEFL era você tirar 80 de 120. Então, se o seu inglês ainda não está afiadinho para tirar 80 de 120 no TOEFL, essa é a primeira coisa que você tem que focar em melhorar para conseguir estar estudando numa universidade no exterior. Esse, no caso, é o quarto documento. Os resultados do TOEFL agora, eles vêm em PDF. Então, basicamente, você vai receber o documento com os seus resultados e vai fazer o upload desse PDF no portal de aplicante da universidade. O quinto documento que você precisa é um scan do seu passaporte. Para quem também não sabe, o passaporte é o documento que nós precisamos para viajar fora do Brasil. Eu acabei refazendo meu passaporte o ano passado e ultimamente anda tendo bastante procura para fazer esse documento aqui. Então, se você quer viajar para o exterior e ainda não tem passaporte, você tem que também começar a planejar isso aqui, começar a fazer isso aqui o mais rápido possível, porque leva tempo, né? Eu lembro que quando eu apliquei o ano passado para refazer o passaporte, a fila de espera estava de 2 meses para você conseguir a entrevista para levar os documentos. No caso, eu tenho uma amiga que me ajudou a conseguir uma vaga e abriu a vaga, ela falou: Larissa, aplica. Eu fui para outra cidade porque eu precisava fazer o documento e acabei não levando os 2 meses, mas a fila estava de 2 meses. Se você não tiver sorte, vai ter que esperar os 2 meses. Então tá, o quinto documento que a universidade pede é o scan do seu passaporte. O sexto documento que a universidade vai pedir é aquele documento que eu achei que eu nunca fosse usar na minha vida, mas chegou um momento e eu utilizei ele, que é o diploma do ensino médio. Esse diploma, eles não pedem tradução oficial, você não precisa gastar para fazer a tradução para o inglês desse documento, mas você tem que fazer uma tradução não oficial. Então você vai escanear o seu diploma, vai fazer uma tradução você mesmo para o inglês do que está escrito ali e vai submeter para eles em um arquivo PDF. O sétimo documento que a universidade pede para submeter é aquele que eu acho que é o mais complicado, e é aqui que entra a parte de planejamento financeiro. Por quê? Os estudos na Noruega, eles são gratuitos, porém nem a universidade, nem o país, a Noruega, oferecem bolsas de estudo. Então, eles também não querem que você, imigrante, vá para lá para morar na rua, para passar necessidade. Então, o que eles pedem? Você tem que provar que você tem uma quantia de dinheiro para sobreviver 1 ano na Noruega e pagar a taxa de matrícula.
Por que eles pedem isso? Porque quando você passa para uma universidade norueguesa, você recebe um visto que te dá direito a ser estudante e a trabalhar 20 horas semanais na Noruega. Existe a possibilidade de você não conseguir emprego, por questão de idioma e etc. Então, o governo da Noruega, antes dele te dar o visto, ele pede essa prova de dinheiro para que no caso de você não conseguir um emprego, não conseguir nenhum auxílio de renda lá para pagar suas despesas enquanto você estiver no país, eles vão ter certeza que você não vai virar morador de rua e nem passar necessidade. Então, antes mesmo de eles darem o visto para você, eles pedem esse documento que se chama prova de financiamento. Ele nada mais é do que um extrato bancário, que você mesmo pode fazer a tradução para o inglês. Só que é aí que entra. No ano de 2018 para 2019, o valor que eles pediram, que seria esse valor para você sobreviver um ano na Noruega, é um valor de 116.369 coroas norueguesas. E daí eles pedem isso aí, mais o valor da taxa de matrícula da universidade. O valor total que você tem que provar é 117.109 coroas. Fazendo a conversão de câmbio, isso dá R$ 52.700 que você tem que provar que tem. E esse dinheiro você vai ter que, antes mesmo de conseguir o visto, você vai ter que transferir da sua conta do Brasil para a conta da universidade na Noruega. Eu vou falar disso depois, no próximo vídeo, que eu vou falar do processo de admissão. Mas assim, esse dinheiro ele volta para você, mas você tem que provar que você tem esse dinheiro. Então, se você não tem esse dinheiro também, mas estudar na Noruega é uma coisa que você quer e é uma coisa que faz sentido para você, você tem que ser criativo, site de vaquinha, vender docinho, vender sanduíche e tentar juntar esse dinheiro. Se planejar financeiramente e tentar juntar esse dinheiro. Então, essa é a parte que eu acho que é a parte mais complicada da questão do processo, é você ter esse dinheiro para provar, os R$ 52.700. Então, os 7 documentos são esses: CV em inglês, diploma do bacharelado original e traduzido oficialmente, histórico escolar do bacharelado original e traduzido oficialmente, a nota do TOEFL, quarto documento, tendo atingido o mínimo requisito de proficiência. O quinto, o scan do seu passaporte. O sexto, o diploma do ensino médio com a tradução não oficial. E o sétimo, a prova de financiamento, de que você tem esse dinheiro que vai ser necessário na hora que você receber a sua carta de admissão e você for fazer o processo de tirada do visto. Ok, falamos sobre estudar na Noruega, como conseguir uma vaga, como é o processo de aplicação e como tomar essa decisão, analisar a sua situação, analisar seus objetivos profissionais e ver se essa escolha faz sentido para você. O que tinha para falar nesse vídeo era isso. Eu queria falar de motivação, processo de aplicação. E eu vou deixar alguns links na descrição do vídeo para você que se interessou, se empolgou com a situação, gostaria de talvez virar meu coleguinha ano que vem. E vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês darem uma lidinha nos links. Na próxima semana eu vou liberar outro vídeo, só que agora falando do processo de admissão, o que acontece depois que você recebe a sua carta de admissão na universidade. E por enquanto é só. Nos vemos na semana que vem. Hada! Y no te voy a negar